Salmos. O primeiro salmo. Salmo número 1. Todos achamos? Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Palavras do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito por nós, Senhor, pela tua graça ímpar, meu Pai. Amém. Pelas tuas mãos poderosas que estão estendidas sobre os teus filhos, Senhor, sobre todo esse cosmo, Pai, que Amém, nada acontece que não seja pela tua vontade e conhecimento, Senhor. Nós te louvamos porque nós dizemos, afirmamos e temos total certeza que somos filhos de um Deus todo-poderoso, Aleluia. todo santo, todo magnífico e um Deus justo. Amém, Deus. Ensina-nos, Senhor, o temor da tua palavra. Ensina, papai. Que a tua lei esteja no nosso coração. Amém. Para que nós possamos moldar pensamentos, palavras, atitudes e, por que não, Senhor, a forma de acreditar. Amém, Deus. Que o Senhor seja o nosso baluarte. Amém. Para todos sempre. Amém. Amém. Vamos sentar? Eu quero começar a exposição dessa noite com o pensamento de John Stott, que diz assim: só quando nos vemos como somos, de um lado rebeldes contra Deus e sob o julgamento dele, e de outro lado prisioneiros de uma natureza corrupta, é que chegamos como Davi no Salmo 51, ao desespero de nós mesmos e a clamar a Deus por misericórdia. Essa é um pensamento de um grande biblista, de um grande teólogo que já falecido, não tem muito tempo, que é uma realidade em nós, que é uma realidade para a igreja. E o que eu acho interessante é que tanto as escrituras sagradas, as escrituras inspiradas, quanto aquilo que é escritura iluminada, ela vem ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração, desestruturando aquilo que temos e acreditamos de bondade ou de alguma coisa boa. Sempre que nos encontramos com um aconselhamento que é iluminado por Deus, aquilo nos desconstrói de uma segurança pessoal, como podendo fazer alguma coisa benéfica para nós mesmos. Quando de uma frase semelhante a essa, ela nos confronta e mostra que somos pecadores, diante de um sermão iluminado e diante de músicas iluminadas que refletem a glória de Deus, nós somos confrontados pelo Deus Todo-Poderoso. E o que eu acho interessante, irmãos, e temo muito, é que essa geração de hoje é uma geração que precisa tanto ser confrontada, mas é uma geração que cada dia que passa está mais afastada da realidade cristã. Cada dia que passa nós estamos mais estranhos em relação àquilo que a Bíblia diz que somos e em relação àquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter, ser e fazer.
uma geração tão impenitente quanto a nossa. Eu ainda não acredito que existe uma geração tão fria e insubmissa quanto a nossa. Também não acredito que exista ou já existiu uma geração tão sem cuidado com os irmãos quanto a nossa. Se nós observarmos o objetivo e o propósito de Deus na implantação da igreja no meio do mundo, no meio de ímpios, no meio de pecadores, a igreja tem uma função que é a função de acolhimento, função de abraçar, função de curar feridas, função de proteger e principalmente a função de ajudar uns aos outros. Mas o interessante, o que nós vemos nos dias de hoje é totalmente diferente disso. O último lugar que eu quero ir quando eu estou com um problema é para a igreja. Porque eu sei que lá vou ser condenado. As últimas pessoas que eu quero ver quando eu estou com dificuldade são irmãos de igreja. Porque eu sei que a única palavra que vai sair da boca deles é que a minha vida está totalmente errada diante de Deus. Você não encontra mais uma igreja que sara a ferida um de outro. Você não encontra mais uma igreja que se preocupa com os irmãos. E isso é pecaminoso. Como no pensamento de Stott, ele diz que nós somos pessoas totalmente avarentas e pecaminosas e deveríamos ser como foi Davi, ou agir como agiu Davi, ali no Salmo 51, rasgarmos as vestes do nosso coração e nos demonstrarmos para Deus nessa busca insaciável por perdão, insaciável por santidade, por transformação de vida. E eu vou além. Nós deveríamos muito mais nos preocuparmos e abraçarmos esses irmãos que estão em estado totalmente precário de vida, totalmente lá embaixo no fundo do poço, porque um dia talvez eu vou estar lá. E se hoje eu não tenho cuidado de estender a minha mão para essa pessoa, será que um dia alguém vai ter essa coragem de estender a mão para mim? Nós queremos que os irmãos simplesmente olhem para Jesus e sejam curados das suas desgraças. Mas nós não queremos fazer parte dessa desgraça, não uma desgraça mais destruidora, mas fazer parte dessa desgraça tirando a pessoa do sofrimento, tirando a pessoa do trabalho, tirando a pessoa da tribulação. E os Salmos, como nós já tivemos a oportunidade de olhar, é um livro que expõe as mazelas dos homens. Um livro que já foi falado por mim alguma exposição atrás, quando eu tive a oportunidade de meditar junto com vocês sobre os Salmos, é a parte ímpar da Bíblia. Porque a Bíblia inteira é Deus falando com os homens. Nos Salmos são os homens falando com Deus. São palavras de homens a Deus. E isso se torna uma ferramenta na mão dos liberais, a qual eles acreditam que aqui principalmente existe uma falácia enorme na Bíblia como revelação de Deus e inerrância da palavra de Deus. Mas quando nós estudamos e conhecemos sobre a inspiração, percebemos que aqui essas pessoas foram tão agraciadas por Deus, tão agraciadas pelo Espírito Santo, que tiveram as suas mazelas, as suas depreciações, os seus momentos difíceis sendo soprado pelo Espírito Santo no seu coração, para que isso pudesse se reverberar em oração, em cântico, em desabafo, em alegria diante de Deus. Os Salmos é a oração de homens a Deus, a qual nós devíamos cantar, orar, meditar e reclinarmos por completo diante dela. Salmos, durante muito tempo em Israel, e até nos dias de hoje, é cantado, meditado, lido. Para nós, não tem muita importância, mas os Salmos é a revelação de Deus que fala profundamente nos nossos corações. Em especial, como nós já vimos anteriormente, o Salmo 1, eu quero me ater aqui no Salmo 1 sobre a temática desse salmo.
Nesse salmo, o salmista, o autor desse salmo primeiro, ele vai trabalhar com perspectivas interessantes. As perspectivas de ímpio e não ímpio, as consequências dos ímpios e as consequências dos não ímpios. Aqui ele vai tratar sobre aqueles que são ímpios, como eles são diante de Deus, e aqueles que são de Deus, como eles agem diante de Deus, e o fim de todas essas coisas. E o que nós mais observamos quando olhamos para os salmos, e principalmente nesse salmo, que é salmo de instrução, é um salmo em que os seus autores, nas suas orações, trazem instruções para aqueles que leem e se debruçam diante da literatura de salmos. Os salmos de instrução são 1, 37, 49, 73, 112, 119, 127, 133, 128 e 139. E todos esses salmos foram escritos para instruir a mim e a você. Se eu perguntar aqui agora, quantos leram salmos? Quantos leem salmos? Quantos se debruçam diante dos salmos? Se eu for mais além, quantos leram a Bíblia essa semana? Quantos amam a leitura da Bíblia? E o interessante é que o salmista aqui diz que o bem-aventurado, aquele homem que é fiel, aquele homem que não é ímpio, mas sim considerado como justo por Deus, ele medita na lei do Senhor dia e noite. E essa expressão vai mostrar para mim o seu significado, que esse dia e noite é o tempo inteiro, sem interrupções. A minha vida, o meu deleite, o meu prazer é meditar na lei do Senhor. Se eu perguntar qual é o prazer da igreja hoje, e você puder alistar os seus prazeres da vida, provavelmente, se aparecer a lei do Senhor, seria o último item. Aí você vai falar para mim assim, mas que julgamento pesado é esse? Que juízo pesado é esse? Sabe por que a gente tem propriedade de falar que uma comunidade não está lendo a palavra e não está meditando na palavra? São as evidências que essa comunidade apresenta diante de Deus. São as evidências que essas comunidades se apresentam diante da sociedade. São as evidências que essa comunidade se apresenta diante da própria comunidade. Quantos de nós estamos frios? E não é pouco o número dos frios. Quantos de nós deixamos de nos preocupar uns com os outros? E não é pouco. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu escuto alguém dessa igreja e falo assim, pastor, ninguém teve coragem de me procurar naquele momento difícil. Eu não estou falando de forma aberta e abrangente para todas as igrejas, eu estou falando da nossa igreja. Quantos de nós deixamos de estender a mão para pessoas que estão precisando dentro da nossa igreja? E não são poucos. Quantos foram as nossas campanhas de ajudar alguma pessoa ou ajudar alguma família, e essas campanhas e essas intenções e essas ajudas se findaram na primeira oportunidade e não está indo mais para frente? Quantos são aqui na nossa igreja que só conseguem fazer alguma coisa se estão de mãos dadas e sendo levados ou conduzidos por outra pessoa? Isso é a falta da confrontação da palavra de Deus. O interessante é que quando nós observamos e nós estamos moldando a nossa realidade como comunidade, os nossos encontros estão sendo praticamente aos domingos, estamos sendo uma igreja totalmente dominical, que é bíblico. Quando você olha para Israel, que Israel se prende e tem as suas celebrações no dia do descanso, mas quando você vai observar o que é a doutrina de Israel, para crianças de Israel, pais e mães ensinavam seus filhos na Torá do Senhor. Pais e mães ensinavam seus filhos nas leis do Senhor. E o ensinamento era a tal ponto que quando a criança chegava a determinada idade, ela tinha de conhecer e conhecia de cor vários fatos, muitos fatos da Bíblia, da Torá, da lei. Como que está o nosso ensinamento em relação aos nossos filhos? Para que os nossos filhos andem no caminho do Senhor e conheçam a lei do Senhor. Vou além. Como está o nosso conhecimento para que nós possamos viver assim?
são evidências que nós estamos deixando de meditar na palavra de Deus. E o não meditar na palavra de Deus me qualifica não como uma pessoa justa e seguidora de Cristo, mas sim como uma pessoa que diz o salmista que vai ser soprado como um vento. Porque quando eu não conheço o que a lei condena, eu pratico o que a lei condena. Quando eu não temo o que a lei diz para eu temer, eu pratico aquilo que a lei diz que é para eu temer. E deixo de temer todas as coisas, principalmente a Deus. E quando nós olhamos o Salmo 1, a primeira vez que eu pude falar, eu quero que você observe que no verso 1 ele vai falar de felicidade, bem-aventurança. E ele, em 3 linhas, 3 diferentes felicidades, ele vai tratar. Da última vez eu tratei sobre a felicidade que existe no homem em não seguir o conselho dos ímpios. Logo em seguinte, eu me reportei ao verso 2: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, pelo contrário, o seu prazer é meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero seguir na segunda felicidade. Bem-aventurado, ou mais do que felizes, a minha versão diz: feliz o homem que não para, e tem algumas versões que dizem: não se detém no caminho dos pecadores. E nós vamos pular também, vamos direto para o verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. A segunda felicidade que o salmista vai trabalhar é aquela felicidade de não nos determos no caminho dos pecadores, não pararmos no caminho dos pecadores. E essa expressão nos determos e nos pararmos dá uma impressão de inércia total. Mas quando ele diz não nos determos, não é uma inércia absoluta, mas é uma inércia daquilo que é continuado. Se eu estou no caminho de pecadores, eu vivo no caminho dos pecadores e pratico aquilo que os pecadores praticam e vivem todos os dias. Ele diz: feliz é o homem que não se detém, não se para no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer é na lei de Deus. E nessa lei ele medita dia e noite. Parar, se deter, comungar e viver no caminho dos pecadores me qualifica como um pecador impenitente. Me qualifica como alguém que pratica deliberadamente o ato do pecado. Nós temos exemplos claros, e eu quero tratar sobre um exemplo interessante para que a gente possa entender o que é esse se deter no caminho dos pecadores. Observa Davi. Quem conhece a história de Davi? Quem já teve a oportunidade de ler sobre Davi? Davi nasceu numa família que tinha filhos que serviam ao exército. Davi cresceu diante do Senhor, e a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi conquistou, Davi foi ovacionado, Davi foi um dos homens mais queridos por Israel, e Davi foi um dos homens que foi um dos homens mais ricos por causa de ser rei. E o interessante, chega um momento da vida de Davi que a gente percebe que ele se detém no caminho dos pecadores. Davi se enamora por uma mulher muito bela em Israel. E o pior de tudo, que é uma mulher, uma esposa de um dos seus valentes, de um dos seus soldados. E nesse enamorar, nesse estar apaixonado por essa mulher, sendo ele já comprometido e vivendo de forma totalmente não bíblica, que era ter várias mulheres, e não cessava ele desse desejo, ele não cessou no enamorar, no cobiçar com o olho, ele quis possuir aquela mulher, ele quis ter aquela mulher para ele. E a Bíblia vai falar que Davi traiu, Davi matou, Davi escondeu por muito tempo aquele desejo e aquela prática horrenda. Davi se deteu no caminho dos pecadores. E o interessante é que Davi, o que pôde esconder, o que pôde viver de forma totalmente torpe e às escondidas, às sombras por causa desse pecado, ele viveu. Mas sabe qual é o melhor de tudo?
Davi só conseguiu se esconder até o ponto que ele foi trombado por Deus. Davi só conseguiu ocultar esse pecado e essa mazela do seu coração ao ponto que Deus se encontrou com ele através de Natan. Nós só conseguimos esconder as nossas mazelas até o ponto que Deus tromba conosco, que Deus confronta os nossos pecados, que Deus destrói os altares do nosso coração. E não são poucos altares que estão sendo construídos no nosso coração. Não são poucas as mazelas que estão sendo erguidas no nosso coração e que nós estamos dando mais valor para isso do que para qualquer outra coisa. E o interessante é que quando Davi recebe essa visita inesperada, Natan usa de um mecanismo para contar uma história para Davi. Davi escuta aquela história, a Bíblia diz que Davi se ira por saber que teve alguém que teve a coragem de comer uma ovelha de um homem pobre. Aí você percebe, o cara está tão desgraçado no pecado, ele está tão aprofundado nos erros, que ele não consegue perceber que comer uma ovelhinha de alguém que é pobre não é nada significante em relação de alguém que mata o marido e rouba uma esposa. O pecado faz com que nós ficamos totalmente engessados da consciência daquilo que é correto e daquilo que não é correto. O pecado é uma coisa tão desgraçada e tão infeliz e tão mortal que ela faz com que eu e você deixamos de ver um palmo na nossa frente. Olha para a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Tem gente que está tendo coragem de adulterar todos os dias em pensamento. Tem gente que possui 3, 4 esposas, ainda possui amante, consegue dormir do lado da esposa sonhando com as suas depravações, com seus adultérios, e não consegue perceber que isso é pecado. Tem crentes que têm coragem de receber troco errado e não devolver. Tem pessoas dentro da nossa igreja que conseguem mentir deliberadamente todos os dias e não conseguem compreender que isso é pecado. Tem pessoas que conseguem perceber o seu irmão passando do lado, chorando, sofrendo, passando necessidade, passando fome, escassez, e não consegue estender as mãos sequer para empurrar a pessoa para o lamaçal de vez. E observe Davi, ele ficou irado porque alguém comeu a ovelha de um homem pobre e não consegue perceber que o pecado dele é. E a gente consegue olhar para a vida do pastor, a gente consegue olhar para a vida de um presbítero, a gente consegue olhar para as outras comunidades, mas a gente não consegue ver as mazelas da nossa vida, da nossa casa. Porque o pecado e a falta da lei de Deus está ofuscando os nossos olhos. É como diz a palavra, é um cego carregando outro cego. Vai para onde? O buraco, o precipício. Nós necessitamos que a lei confronte as nossas vidas em tudo. Confrontar em tudo. Do mais simples, ou talvez aquilo que nós consideramos mais grave. De um troco que eu tenho uma cara de pau de roubar e usurpar, de um comerciante, ao adultério que eu tenho coragem de trair, adulterar contra a minha família, pegar contra Deus. Mas se eu não conheço a lei do Senhor, isso não vai ser confrontação para mim. Eu preciso da lei do Senhor. E por isso que Davi foi confrontado por Natan. Davi foi confrontado por Natan para que Davi pudesse perceber que ele estava em pecado contra Deus. Ele tinha roubado, ele tinha matado, tudo isso com dolo. E Deus restaurou a vida de Davi. Aí você percebe que é uma pessoa que está andando no caminho correto, mas ele se prende nas práticas e nos caminhos dos pecadores. Eu tenho um exemplo não tão bonito de se falar, mas eu quero falar de mim. Quando eu entrei na igreja, minha vida estava difícil. Eu fiquei mais ou menos 1 ano na igreja. Mas a promiscuidade não deixava eu prosseguir e dar muitos passos lá. Eu era terrível.
Mas chegou um momento onde eu encontrei o meu discipulador, o Valbert, pastor Valbert, e tive a oportunidade de ser confrontado por ele. E o Valbert era engraçado, que a gente, graças a Deus, além de ter um discipulador, eu conquistei um grande amigo, ele e a esposa dele. E você cria amizade, cria afinidade, cria intimidade. E ele chegava para mim e falava: rapaz, tu é cara safado, tu é sem vergonha. Rapaz, no dia que eu chegar do serviço e estiver na rua, se eu te pegar, eu vou te dar um tiro, porque não tem jeito para você. Você é sem vergonha. Eu falei: mas Valbert, eu não aguento, rapaz, tu não presta. Mas aí a gente foi conseguindo, eu fui conseguindo andar, me libertar de todas essas coisas que me prendiam na vida de pecado. Até quando eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar dentro da igreja, servir na comunidade de alguma forma. E a igreja neopentecostal tem aquele procedimento de cair na unção. Rapaz, um pecador, viciado no que eu era viciado, começa a ter a oportunidade de segurar pessoas que caíram na unção, foi a minha queda. Estava indo tudo muito bem. Uma vida de oração, uma vida de leitura. Naquela época eu tinha lido a Bíblia algumas dezenas de vezes, estava com a vida transformada. Mas aí começou aquele negócio, o nosso coração é desgraçado, ele quer o pecado, ele quer a coisa errada. E aí eu comecei a ver que as irmãzinhas caíam. E as diaconisas, senhorinhas, não davam conta de segurar. E aí eu, como um bom servo, fui para o lado das irmãs. E na hora que era aquele cai-cai, para quem é um depravado da cabeça, não... Pronto, eu comecei a me entranhar nos pecados novamente e me deter nos caminhos dos pecadores por um bom tempo. Foi quando um dia eu estava lá e o Valbert chegou e falou: mas rapaz, Tiago só fica daquele lado de lá. Rapaz, tem um tanto de gente. Espera aí que eu vou ficar observando esse cara. E eu lá, só olhando as irmãzinhas caindo, dando assistência. Eu lembro que o Valbert me chamou e falou assim: bicho, tu não vale nada. Você não vai entrar mais nessa igreja aqui para trabalhar, você vai ficar sentada aqui o resto da tua vida. Você é um vagabundo. E não, Valbert, Deus está me usando. Isso não é Deus te usando, isso é o diabo. Isso é se meter no caminho de pecadores. Sabe, irmãos? Mas graças a Deus, Davi teve um Natan. Eu tive um Valbert. E pude perceber que o meu caminho não era aquele caminho. O meu caminho é para glorificar o nome do Senhor. Chorando, sorrindo, caminhando, parado, vivendo ou padecendo qualquer coisa, a minha vida foi feita para glorificar o nome do Senhor. Por isso que o salmista fala essa frase tão profunda e para muitas pessoas parece que não tem noção. A frase ele diz: feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Porque se deter no caminho dos pecadores é praticar as mesmas coisas que o pecador pratica. E todas as práticas e atos dos pecadores estão indo em confronto a Deus. Deus é santo, Deus é justo, e Deus não vai deixar passar batido essa afronta, principalmente daqueles que se diziam filhos de Deus, daqueles que se diziam fiéis à palavra de Deus. Mas antes do seu prazer é na lei do Senhor, antes do seu pecado, antes do gozo, qualquer gozo, que a sua alegria seja a palavra do Senhor, que a sua meditação seja na palavra do Senhor. Mas hoje nós vivemos uma geração que menos lê a Bíblia. Eu já falei isso para vocês, mas no seminário eu lembro que a professora perguntou assim: quem já leu a Bíblia toda? O Alex estava na sala. Quase ninguém levantou a mão. Isso estudantes de teologia. Quem já leu o Novo Testamento todo? Estudantes de teologia, poucos levantaram a mão. Se aquelas pessoas que estão estudando para ensinar não têm a capacidade, a sensibilidade e o prazer de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, imagina as pessoas que não vivem para estudar e para ensinar a palavra do Senhor. Mas o interessante, e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, a Bíblia, a lei do Senhor, não deve ser lida só no intuito de eu poder ensinar, pregar, cantar, aconselhar. Ela deve ser lida para que eu viva de forma correta.
ela deve ser lida para que eu tema o Senhor, para que eu conheça o Senhor, para que eu conheça as leis do Senhor, para que eu tema o nome do Senhor. Um exemplo é você perceber esse JMJ que está acontecendo agora, essa besteira do inferno. Eu não tenho nada contra não. Se você quiser sair lá da casa do chapéu, lá do Santo Antônio, lá longe, e vir aqui para beijar os pés do Ayrton, para mim o problema é teu. Se você quiser sair lá dos confins da terra para vir aqui para dar um beijo na mão do Ayrton, o problema é teu. Agora você acha que Deus se agrada nisso? Rapaz, as reportagens na televisão mostram todos os dias, tem pessoas andando 3.000 quilômetros para verem o Papa. Tem pessoas vendendo o que tem e o que não tem para poderem chegar perto do Papa. Tem pessoas se reunindo em grupos, em caravanas, que estão fazendo os piores sacrifícios do mundo para poderem chegar perto de um homem pecador igual a mim, igual a vocês. A Bíblia reprova totalmente isso. E eu te garanto, se você fizer uma besteira dessa de vir aqui, dá um beijo no marido. Se for falar o sacrifício que você fez, é melhor ir lá beijar o Papa. Ele vai aceitar, o Papa vai aceitar, o Ayrton vai te dar um sapo. O que se caracteriza nos dias de hoje entre os religiosos é a valorização do materialismo, daquilo que eles têm como importante. O que nós mais descremos nos dias de hoje é a Escritura Sagrada. Isso sim é que dá vida. Por isso que o salmista fala que a felicidade é meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, dia e noite, todo o tempo, ininterruptamente, porque só a palavra vai te ensinar como viver de forma que glorifica o nome de Deus. Só a palavra vai te dar instrução para que você viva glorificando a Deus. Só a lei do Senhor vai te mostrar os caminhos corretos. Só a lei do Senhor vai te instruir e te confrontar para que você tenha consciência como teve Stott. Nós necessitamos nos quebrantar todos os dias para que nos convertamos ao Senhor, nos apresentamos em arrependimento. Tem dois pontos aqui nos Salmos que pulam aos nossos olhos, que deve ser observado. O primeiro ponto é que o salmista deixa claro para a gente que a felicidade em não se influenciar por pecadores. Esse ponto deveria ter sido abordado por mim da primeira vez, só que eu não fiz. Há de existir a felicidade em não se influenciar por pecadores, naquilo que o salmista se prende em que feliz é o homem em que não segue o conselho dos ímpios. Existe a felicidade em não nos apoiarmos a isso. Mas o ponto que eu quero trabalhar hoje é que há felicidade em não se assemelhar aos pecadores, não se assemelhar aos ímpios. Por isso que ele diz: feliz é o homem que não para no caminho dos pecadores, mas o seu prazer é meditar na palavra de Deus. A felicidade, aquilo que a sociedade tanto busca, aquilo que eu e você tanto buscamos, ela se manifesta de uma forma totalmente ao contrário, em não nos assemelharmos com pecadores. Eu observo como a igreja todos os dias quer se assemelhar aos pecadores para ser feliz. Observe os Gustavos Limas que estão aparecendo dentro das igrejas. Nós estamos moldando a nossa vida por completo para que nós possamos ser semelhantes àquela pessoa, para que possamos ser felizes. Dentro da igreja, observa, tem um monte de gente que é Ike Batista, milionário, rico, poderoso, porque aquilo traz felicidade. Muita mulher quer ser semelhante a essas tops da vida, porque na cobiça, no desejo, aquilo há felicidade e aquilo há prazer. Mas o salmista diz que há felicidade em não se assemelhar com pecadores.
E nós não queremos ser semelhante como foram os apóstolos. Nós não queremos ser como foi Cristo. Nós não queremos ser como foram os profetas. Nós não queremos ter a atitude que teve Raabe. Nós não queremos ser jogados na fornalha de fogo, como foram jogados Cedraque, Mesaque e Abednego. Nós não queremos abrir mão como abriu Daniel. Nós queremos ser semelhantes ao mundo e ainda acreditamos que nós não estamos nos detendo no caminho dos pecadores. E a Bíblia mostra que o caminho para que eu trilho você trilha totalmente diferente. Totalmente oposto desse caminho. Enquanto nós nos guardamos a praticar esses sonhos, nós temos a necessidade de moldar o nosso interior. Sabe o que está acontecendo muito nas igrejas? Inclusive dentro da nossa igreja. As pessoas acreditam que elas têm que ser santas, elas têm que ser observadas pelos próximos como santo, e por causa disso ela oculta a dificuldade da sua casa, por causa disso ela oculta as tribulações e as guerras que acontecem nos seus corações, por causa disso ela oculta que está devendo financeiramente. Ela deixa de procurar aconselhamento, ela deixa de procurar confrontação, ela deixa de procurar um tratamento de Deus, porque o estereótipo dela está falando mais alto do que tudo. Ela tem que ser santa, ela tem que ser repreensível, irrepreensível, ela tem que ser boa, ela tem que ser desejável. E com isso nós apresentamos uma bagaceira que nunca existiu. Tem muitos irmãos que estão num casamento quase destruído. Só falta agora os casais se separarem, porque o resto já aconteceu tudo. E você chega para a pessoa, como é que está, meu irmão? Está uma maravilha. Rapaz do céu, nunca esteve tão bom. Você sabe que não está. Tem um caso que aconteceu com um amigo meu, todo mundo sabia que não estava. Eu chegava tanto para ele quanto para ela. Como é que está? Você não quer? Não, no casamento, não, beleza. Mas você não quer falar? Não, está tudo bem. Rapaz, não. 4 horas da tarde eu estou no meu serviço, o telefone da loja toca. Tiago, é o seguinte, eu já estou com as malas prontas, estou indo embora de casa. Falei, pelo amor de Deus, me espera aí que eu estou indo para aí correndo. Cheguei lá. Ah, mas já tem 2 anos que não para de beber, está assim. Pois é, tem 2 anos que eu estou perguntando como é que estão as coisas. Estavam tudo bem. Observe. Você não tem que esconder a sua santidade porque você não é santo. Você não tem que esconder que está tudo bem porque nunca, a maioria das vezes não vai estar bem. E quando não estiver bem, você precisa de ajuda. Você precisa de ouvir a lei do Senhor. Você precisa ser confrontado pela lei do Senhor. Tem gente que tem coragem, tem a ousadia de esconder que está enfermo, porque dizem que enfermidade é pecado. Ele prefere padecer sozinho esse sofrimento do que compartilhar, de ser ajudado, de ser abraçado. Tem gente que esconde os desejos mais viris da alma. A pessoa não aguenta, ela quer adulterar, ela quer bater, ela quer trair, ela quer roubar. Ela tem a oportunidade de chegar diante de alguém e falar assim, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. Ô irmãos, essas pessoas que estão aqui vestidas como eu estou vestido, são tão pecadores quanto vocês. Mas muitos de nós já vivemos quase o que vocês viveram, se não vivemos pior. E Deus nos designou com essa responsabilidade de confrontar vocês em amor, de abraçar vocês, de ensinar vocês. Pelo amor de Deus, não escondam as mazelas da vida, as desgraças que imperam na alma. Vocês precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da lei. Nós precisamos do socorro do Senhor. E um outro ponto que também salta aos nossos olhos
O prazer do eleito consiste em meditar na palavra do Senhor. O prazer do eleito consiste em meditar na palavra do Senhor. Aí que eu não concordo quando eu vejo pessoas dizendo que o prazer deles é fazer qualquer coisa menos meditar na palavra do Senhor. O prazer de muitas pessoas é ver televisão, mas não é meditar na palavra do Senhor. A vida da pessoa é diversão, mas não é meditar na palavra do Senhor. Os sonhos das pessoas é qualquer coisa menos meditar na palavra do Senhor. Isso é uma evidência que falta conhecimento da lei. Falta conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, tudo na nossa vida muda. E eu quero fazer como eu fiz da última vez, ir para o Salmo 119. Junto com vocês. Que também é um salmo de instrução. Eu peço a Deus que esse Salmo 119 seja uma realidade na sua vida, todos os dias. Eu vou ler poucos versículos, mas você vai entender o que é amar a lei do Senhor. O salmista diz: feliz os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração, e que sem praticar a iniquidade andam os seus caminhos. Tu promulgaste teus preceitos para serem observados à risca. Que meus caminhos sejam firmes para eu observar os teus estatutos. Então eu não terei vergonha ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te celebrarei de coração reto, e aprendendo tuas justas normas, observarei teus estatutos. Não me abandones completamente. Como um jovem conservará puro o seu caminho, observando a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios eu enumero todas as normas da tua boca. Alegro-me com o caminho dos teus testemunhos, mais do que todas as riquezas. Mal meditarei em teus preceitos e considerarei teus caminhos. Delicio-me com teus estatutos e não me esqueço da tua palavra. E se você seguir o Salmo 119 todinho, vai tratar disso. Se permite, você está amando a lei do Senhor, porque de manhã é a lei do Senhor. A minha refeição é a lei do Senhor. O meu entardecer é a lei do Senhor. E o meu reclinar, o meu deitar, o meu dormir é a lei do Senhor. A minha família está embasada na lei do Senhor. A minha igreja, meu trabalho, a minha casa, a minha vida na lei do Senhor. E quando assim eu viver, eu não vou me deter nos caminhos dos pecadores, e vou glorificar o nome daquele que é eternamente. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da tua igreja. Compadece-te de nós, Senhor. Somos semelhantes àqueles alunos que estão na escola detestando matemática e amando a educação física. Estamos fugindo daquilo que possa se apresentar com qualquer forma de dificuldade. Muitos de nós só queremos a facilidade da vida. Muitos de nós só queremos as tuas benesses de forma mais suaves e tranquilas. Pai, por favor, Pai,
Coloca no nosso coração o desejo de conhecer a Tua palavra. Coloca no nosso coração o desejo de dedicarmos a vida inteira para a Tua lei. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de sermos confrontados por Tua palavra. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de ver os nossos entes queridos, de vermos essa sociedade, os eleitos do Senhor que estão ali no meio dessa sociedade pecaminosa, amando a Tua palavra. Que a Tua igreja, Pai, se deleite no gozo da Tua palavra. E que a centralidade da vida dos irmãos seja a Tua palavra. Tem piedade de nós, Senhor, e nos ajuda a amar, estudar, ler e conhecer a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo. Amém.